Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando o nosso estudo do livro de Daniel, perdão, do livro de Gênesis. Estamos um pouco acostumados, né, à série anterior. O livro de Gênesis sobre um enfoque profético. Cada história do livro das origens será apresentada de uma maneira que nos projete uma informação, uma escatologia, né, uma profecia, uma aplicação para os nossos dias e para os dias futuros. No estudo de hoje, nós veremos o milênio, como é que o milênio aparece no Gênesis, no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento. Nós vamos ler bastante o livro de Apocalipse hoje, tá? E vamos conectar tudo isso com os planos de Deus antes do pecado, durante esse intervalo que nós nos encontramos na condição de pecado e uma vitória que será executada no final dos dias da existência dessa terra, tal qual conhecemos, para dar início a um período de tempo muito conhecido no livro de Apocalipse, chamado milênio. O que vai ocorrer? O que nós faremos? Vivos, justos e ímpios, o que farão os que já foram ao descanso, tanto justos quanto ímpios, e o que vai acontecer no futuro, nesse milênio e no final dele, tá bom? Esse vai ser o foco do nosso estudo hoje, e nós vamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele conduza nesse estudo, eu seja apenas um instrumento, e vocês tenham a mente também disposta a entender essas verdades através da palavra de Deus. Vou pedir a Anne que ela ore por nós, por favor. Amantíssimo Deus, que habita nos céus, somos agradecidos pelo dia e agora pela noite e pedimos que sejam cada um aqui, nesse grupo de estudos, principalmente com Johan, o Senhor ilumine-o e dê a ele os conceitos necessários para nos transmitir as verdades tão lindas que são as profecias. Desde o início da criação, a sua preocupação em nos mostrar a linha, o caminho que devemos seguir e onde e como podemos acreditar. As suas profecias são profecias, acima de tudo, de amor, que conduzem sempre à nossa salvação. O Senhor nos santifica, nos prepara. Estamos tristes com o descanso da nossa irmã, que tanto pediu oração, que falava com tanta fé, e cremos que pela fé, Senhor, ela realmente está aguardando a breve volta de Jesus, e quando o Senhor a chamar, ela vai se levantar feliz, saudável, para Amém. encontrá-lo nos ares. Amém. Senhor, abençoe cada família aqui representada. Que esses estudos, Senhor, nos ajudem a cada vez mais a transformar nosso coração através do Teu Santo Espírito, para Te servirmos e para estarmos aptos também à coroa da glória. Amém. Nós te oramos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado, Anne. O milênio. Nós vamos, então, iniciar lendo o que está no princípio para obtermos respostas para o fim, não é? Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. O princípio do princípio, os primeiros 2 versículos da Bíblia. O que diz respeito disso com o estado da terra no final dos dias? Leiamos juntos. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse texto é apenas para a gente ilustrar de que daqui a pouco, quando Jesus voltar, a Terra se encontrará numa condição muito semelhante àquela que estava antes da criação, tá bom? Então lembrem-se que o Gênesis vai se repetir num segundo momento, antes da Terra ser recriada, né, restaurada, e ela permanecerá por um pouco de tempo, né, comparado com a eternidade, obviamente, sem forma e vazia e escura com a face do abismo, tá bom? Então, qual vai ser o foco do nosso estudo hoje? Se o estudo é o milênio, nós vamos entender esse período de tempo, o que vai ocorrer antes do milênio,
durante o milênio e depois do milênio. E os grupos que estão envolvidos participando direto ou indiretamente desse período de tempo, sejam eles justos, ímpios, tá bom? Quando eles estiverem vivos ou mortos. O que vai acontecer com Satanás e seus anjos e como ficará a Terra nesse período de tempo, tá bom? Então, por algum momento você pode até achar que vai ficar um pouquinho nessas combinações, né? De justos, vivos e mortos, e ímpios, vivos e mortos, mas o intuito é responder e esclarecer muito bem o que está escrito no livro de Apocalipse, no sentido de dizer, né? O que vai acontecer com aqueles que já estão descansando e aceitaram a Jesus Cristo e a salvação? O que vai acontecer com os que rejeitaram e se eles vão ressuscitar, não vão ressuscitar quando Jesus voltar? O que vai acontecer com nós, se Deus permitir, permanecendo vivos até a segunda vinda de Jesus? E o que vai acontecer com os ímpios, aqueles que já morreram e aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar? Tá bom? Então, por isso que a gente colocou essas combinações, né? Do estado de vida ou ausência de vida para os justos e os ímpios, conectados com o período de tempo chamado milênio. Tá bom? Então, vamos de início falar a respeito do que vai ocorrer antes do milênio. Lembre-se, nosso estudo se refere ao Gênesis, percorrendo pelo Antigo Testamento e indo até o livro de Apocalipse. O evento que vai definir o início do milênio será a segunda vinda de Jesus, tá bom? Nós vamos mostrar o texto que descreve esse fato, essa afirmação que eu estou fazendo. Então, antes da segunda vinda de Jesus, vai ocorrer o derramamento das pragas, tá? Logo depois que todas as pessoas tiverem decidido, seja aceitar ou rejeitar a Cristo. Quando o tempo de graças termina, Deus vê que todos já decidiram, todos aproveitaram ou rejeitaram as inúmeras oportunidades do amor de Deus, e então Deus vai fazer justiça. Isso significa que os ímpios receberão as pragas e os seus filhos serão guardados dessas pragas, tá? Então, como no Egito antigo, essas pragas afetarão apenas aos ímpios, e ela vai afetar exatamente os mesmos elementos que foram criados por Deus na semana da criação, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui essa correlação entre o passado e o futuro, como Deus vai afetar os elementos que ele mesmo criou, tá bom? Através do derramamento das 7 pragas. Então, aqui vem a nossa primeira conexão entre Gênesis e Apocalipse. No primeiro dia, Deus criou a luz e Apocalipse 16, verso 10, afirma de que o sol não dará seu brilho, né? A terra estará num ambiente de escuridão. No segundo dia, Deus separou as águas. O versículo 17 de Apocalipse 16 indica de que uma praga vai cair no ar, tá bom? Simbolizando, neste caso, a atmosfera, ok? Que detém as águas que estão nas nuvens, né? Então, há uma conexão com o que foi criado no segundo dia. O terceiro dia foram criadas as plantas, não é? Na parte seca. E a gente pode inferir do versículo 4 que o sol terá uma intensidade, numa outra praga, né? O sol terá uma intensidade muito grande, de forma a queimar toda a vegetação que fora criada no terceiro dia. Como eu mencionei, no versículo 8, o sol vai ficar escuro, a lua e as estrelas serão comovidas, conectado com o quarto dia, onde Deus criou o sol e a lua e os astros, não é? Todas as criaturas do mar morrerão no futuro, quando essa praga for derramada, conectado com o quinto dia, onde foram criadas as aves e os peixes, tá? Os homens que recebem a marca da besta, eles são advertidos, há uma oportunidade para todos, quando todos aceitam receber ou rejeitar essa marca, então são castigados e serão destruídos
em conexão ao sexto dia, onde Deus criou o homem e os animais terrestres. Então, percebam a conexão que existe entre o Gênesis e o Apocalipse, no sentido de uma criação perfeita, uma criação que foi distorcida devido à presença do pecado, e uma ação divina no sentido de alterar o funcionamento desses elementos que Deus criou para posteriormente restaurá-los a um plano inicial que ele tinha, perfeitos e na sua condição que são descritos no capítulo 1 de Gênesis, tá bom? Então, essas conexões nós estamos procurando criar coincidências, ao contrário, vocês têm visto, né, a cada estudo como o Gênesis se conecta com o Apocalipse. Então, isso vai nos trazer alguns pensamentos no sentido de o que vai ocorrer depois do derramamento das pragas, tá bom? Então, se o milênio se inicia depois da segunda vinda de Cristo, percebam que as pragas vão deixar a Terra totalmente destruída, um planeta inabitável, os recursos serão abalados, né? Imagine só, a maneira de exemplo. Se uma tormenta solar, e nós estamos falando de uma praga, ela vier ao nosso encontro a qualquer momento, né? Ela pode deixar o mundo inteiro sem energia elétrica, sem internet, todas as comunicações ficam comprometidas. Ou seja, em frações de horas, o planeta Terra pode retornar à época da escuridão. Tá? Então vejam como nós estamos num período de misericórdia, um período de graça, onde nós podemos entregar nossa vida a Ele, não pela punição que Ele nos dará, e sim pelo amor que Ele já demonstrou na cruz por nós, tá bom? Então, quando Deus, lembrem-se no estudo passado, né? Quando Deus toma uma atitude de castigar, enviar pragas, precisamos olhar sobre o ponto de vista do caráter dele. Ele é amoroso e justo. Não é apenas amoroso, não é apenas justo. Então, as pragas é a junção dessas duas características que apenas Deus pode cumprir com plenitude, tá bom? Então, antes de Cristo, Deus vai dar oportunidade para todos, através do anúncio da sua segunda vinda e de mensagens especiais, né? Quando nós estudarmos o Apocalipse, nós veremos de que existem 3 mensagens específicas para os nossos dias. E a segunda vinda de Jesus será o evento que vai definir o início do milênio, tá bom? Essa segunda vinda, ela vai ocorrer pouco depois da 7ª praga ser derramada. Nós não estamos estudando Apocalipse, então nós não vamos entrar em detalhes de quais são a lista de pragas, a simbologia do livro, não. Quando nós estudarmos Apocalipse, nós faremos isso. Agora é como se fosse um estudo base, né? O Gênesis está nos propiciando um conhecimento muito bom para a gente poder navegar com maior serenidade e tranquilidade na interpretação que daremos ao livro de Apocalipse, tá bom? Então, vamos agora ler o livro de Apocalipse no sentido de o que vai ocorrer quando acontecer o evento esperado, a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 19, 11 e 12 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Está falando de Cristo. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como a chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, estrelas, né, simbolizando vitórias. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Esse ser maravilhoso é o nosso querido Salvador Jesus Cristo. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos. Está falando de quem? Dos seus anjos que virão junto com ele nas nuvens dos céus. E vestidos de linho fino, branco e puro. Toda essa linguagem se refere a uma linguagem do santuário. Então, haverá terminado a graça e Jesus sairá do santuário celestial
para buscar os seus filhos e cumprir a promessa de João 14, 1-3. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como nós aguardamos esse dia, né? Para que tudo que nós vemos hoje chegue a um fim e nós possamos ver o cumprimento das promessas maravilhosas de Cristo. Descrita essa cena, então nós vamos agora analisar o período de 1000 anos que está aqui, tá bom? Então, Apocalipse 19 vai nos indicar o que vai ocorrer pouco antes dos 1000 anos. Apocalipse 20 vai nos dizer o que vai ocorrer durante, tá bom? Lembrando que a segunda vinda de Jesus dá início aos 1000 anos, tá bom? Chamado milênio. Então, vamos adiante. Então, vamos para a primeira pergunta, já falando dos grupos envolvidos com o milênio. O que vai acontecer com os justos, os que estiverem vivos quando Jesus voltar e os que tiverem ido para o sepulcro, né, para o descanso? O que vai acontecer com esses grupos? A Bíblia vai responder para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. É uma ilustração muito bonita, essa que se encontra à direita. Eu lembro quando era criança e ouvia essas histórias dos meus pais. Essa ilustração tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler agora. Dizemo-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, quem está falando é Paulo, né? O homem que tinha fé, confiança em Deus e fé, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Paulo não está dizendo que ele vai ressuscitar quando... ele não está dizendo assim, que vai ocorrer nos dias dele, me corrigindo aqui, tá? O que ele está dizendo é que ele tinha tanta fé que ele estará vivo quando Jesus voltar, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ali Paulo se inclui, porque ele descansou, ele disse, lutou, né? A boa batalha, participou dela até o fim, perseverando, e ele morreu com a esperança de ressuscitar. Por isso ele está dizendo, inspirado por Deus, que os que descansaram em Cristo, os justos, como nós oramos há pouco, né? A irmã Sani, ela ressuscitará primeiro. Em que sentido? Em comparação com os que morreram sem aceitar a Cristo, tá bom? Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, quando Jesus voltar, haverá um grupo de pessoas que estarão vivas. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui entra o que eu comentei há pouco, né? Ele tinha tanta certeza da segunda vinda de Jesus que ele acreditava que seria nos dias dele. Depois, e nós podemos também, pela fé, dizer o mesmo, né? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Um parêntese muito curto aqui. Esse é o verdadeiro arrebatamento que vai ocorrer quando Jesus voltar. Depois do derramamento das pragas, os vivos serão arrebatados. Será um evento público, visível, no momento em que todo olho verá a segunda vinda de Jesus. Não será um arrebatamento secreto, não será para libertar os filhos de Deus, supostamente selados, para não receberem as pragas. Não é isso, tá? Os justos passarão por um período de angústia, mas não serão atingidos pelas pragas, e só serão arrebatados de forma pública, não secreta, quando Jesus voltar, tá bom? Ser arrebatado, neste caso, significa apenas que nós seremos levantados, né? Um anjo, né, virá ao nosso encontro e nós voaremos junto com ele até o encontro com Jesus nos ares. Jesus não encostará, não tocará os pés nessa terra. Ele se encontrará no seu trono, nas nuvens do céu. Como essa
pálida ilustração do grande dia, né? Exemplifica aqui. Vamos adiante. Então, agora vamos falar estamos tentando responder essas perguntas, né? O que vai acontecer antes da segunda, ou na segunda vinda de Jesus, né? Antes do milênio, com os vivos e os mortos. Eis aqui vos digo um mistério, Paulo ainda falando, em 1 Coríntios 15. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, ele está falando assim, os que estiverem vivos quando Jesus voltar serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Todos aqueles que forem para o céu irão com um corpo renovado, a natureza pecaminosa será removida, o nosso caráter será preservado, o nosso caráter é escolha nossa. A nossa individualidade está resumida nas nossas escolhas e no nosso caráter. Deus vai preservar isso, né? Por respeito à nossa individualidade. Porém, todo cabelo branco, toda doença, toda ruga, todo câncer, qualquer resquício de pecado e das suas consequências serão transformadas numa condição perfeita de saúde, inteligência e estamos falando dos três aspectos, né? Físico, mental e espiritual. Nossa capacidade mental atingirá o máximo do jeito que Deus nos criou, e os que forem ressuscitar, eles ressuscitarão já numa condição transformada, tá bom? De forma que todos os que ressuscitaram primeiro, né, os que morreram em Cristo, e os que serão transformados, os vivos justos, estarão em condições de encontrar-se com Cristo sem serem fulminados, eliminados por causa da sua santidade e da sua glória, tá bom? Pelo poder da sua presença. Então, ele nos levará para junto do Pai e nós iniciaremos ali uma jornada de 1000 anos, ok? Então, se a gente pudesse resumir, o que vai acontecer com os justos? Os justos que estiverem vivos quando Jesus voltar, serão transformados e serão arrebatados ao lado de Cristo nas nuvens. Os que estiverem mortos ressuscitarão e também serão transformados, tá bom? Então, nós falamos até aqui dos justos antes do milênio. Vamos adiante. Próxima pergunta vai ser: o que vai acontecer com os ímpios? Aqueles do mesmo modo, né? Os vivos e os mortos, no momento da segunda vinda de Jesus? Vamos deixar a Bíblia responder essa pergunta. Jeremias 25:30. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz. Desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Essa linguagem é do santuário. Há dois tipos de frutos nas colheitas que Deus vai executar antes da sua segunda vinda. Deus vai colher o trigo, né, simbolizando os justos, e as uvas, que são pisadas aqui, é uma referência aos ímpios que sofrerão a ação das pragas, tá bom? Porque as uvas simbolizavam um segundo tipo de fruto relacionados com os ímpios, tá bom? Leiamos adiante. Estamos lendo o versículo seguintes, tá? 31 e 33, do mesmo capítulo de Jeremias 25. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Perceberam? As 7 pragas são uma ação do juízo soberano de Deus, ok? Então, por isso estamos fazendo essa conexão com Jeremias. E vejam o que diz aqui: os ímpios entregará a espada, ou seja, essa espada, né, esse castigo virá do Senhor. E serão mortos quem? Os ímpios.
e serão mortos os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Jeremias proferiu esta profecia e ela não teve seu cumprimento. Percebam que mesmo estando no Antigo Testamento, essa profecia ainda não se cumpriu. Jeremias está projetando um tempo muito posterior ao exílio babilônico, a qualquer condição que o povo de Israel tenha recebido através das mensagens dele. Esta profecia vai além do tempo do povo de Israel, tá? Então está falando, ímpios serão mortos e permanecerão mortos sobre a face da terra. Quem? Os que estiverem vivos pouco antes da vinda de Jesus serão destruídos pela ação das pragas. Ok? Então, a maneira de resumo, agora falando dos ímpios, eles serão destruídos na segunda vinda de Cristo, e os ímpios que já morreram antes da segunda vinda de Jesus permanecerão mortos. Nós vamos usar um texto de Apocalipse 2, um ou dois textos de Apocalipse para provar que isso também vai ocorrer. Ou seja, nenhum ímpio que já faleceu ressuscitará para ver a presença, o retorno de Cristo. Haverá apenas uma ressurreição especial, tá? Eu vou abrir um parênteses bem rápido para eu mesmo corrigir a minha fala. Quando eu falo nenhum ímpio, é no sentido de que Deus, na sua sabedoria, ele definiu dois grupos, tá? Existe uma ressurreição especial de ímpios, só para que se cumpram as palavras de Cristo, né? Quando disse na cruz do Calvário aos que os assassinaram, aos romanos, aos saduceus, fariseus, ele disse: vocês me verão retornando nas nuvens dos céus com poder e glória. Então, apenas esse grupo que participou, né, usados pelo inimigo da crucifixão de Cristo, eles ressuscitarão. Então, será uma ressurreição especial. Fora esse pequeno grupo, né, para cumprir essa sentença dada por Cristo, nenhum outro ímpio ressuscita antes da segunda vinda de Cristo. Tá bom? Então, lembrando, os ímpios vivos serão destruídos pela ação das pragas e os ímpios mortos não ressuscitarão. Ok? Então, está aqui uma outra maneira de ver, né, numa linha cronológica, né, nos últimos dias nós estamos vivendo, muitas pessoas morreram aceitando Jesus, elas vão ressuscitar, irão para o céu, tá, durante 1000 anos, os ímpios não ressuscitarão na segunda vinda de Jesus, eles permanecerão mortos na terra durante os 1000 anos, e então, como Apocalipse 20, nós vamos ler daqui a pouco, 20, 21 descreve, a nova Jerusalém voltará junto com Jesus Cristo e todos os salvos, e então, nesse momento, os ímpios mortos ressuscitarão. Então, aqui ocorrerá uma chamada segunda ressurreição. Tá bom? Eles serão destruídos junto com Satanás e todos os seus anjos, e aqui se inicia de fato a eternidade numa terra restaurada e renovada. Então, quando vocês ouvirem numa terminologia, se a gente poderia usar esse termo, né? A primeira ressurreição dá início aos 1000 anos, que é relacionada com os justos. Nela não ressuscitam os ímpios. A segunda ressurreição é apenas para os ímpios, tá bom? Para receberem o castigo final e ali serem eliminados para todo sempre, né? Devido às escolhas que fizeram, ok? Então vamos adiante e agora esses textos sim vão dar apoio para o que estamos tentando resumir aqui. Vejam o que está escrito aqui. Apocalipse 20, 4 e 5. Já estamos iniciando a falar a parte do que vai ocorrer no milênio, tá bom? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Está falando de quem? Dos justos,
tá bom? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta. Ou seja, ele está descrevendo a quem? Quem não adorar a besta não receberá uma marca, não receberá os castigos das pragas e será salvo, tá? Os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá vendo? A mensagem é muito clara. Nós não estamos entrando no mérito de falar o que é besta, o que é a marca da besta, o que é o selo de Deus. Isso vai ser enfoque do nosso estudo de Apocalipse. Mas hoje nós podemos afirmar que os que não se inclinarem numa adoração falsa de uma imagem, né, levantada por essa besta, esse poder, viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ok? Lá no céu. Mas os outros mortos, ou seja, agora esse parênteses é meu, tá? Para exemplificar o que a gente está mostrando nos slides anteriores. Mas os mortos não reviveram, ou seja, está dizendo, quem não aceitou a Cristo não ressuscitará quando ele voltar, até que os 1000 anos se acabaram, ok? Então, os ímpios, eles não ressuscitam, eles só vão ressuscitar depois dos 1000 anos, tá bom? E por que está escrito aqui ponto? Ponto. Esta é a primeira ressurreição. De quem está falando? Dos que não aceitaram o poder enganador de Satanás, tá bom? Então aqui não está essa afirmação, esta é a primeira ressurreição, não se refere a dos ímpios, é só para dizer, olha, esta afirmação corresponde ao contexto desses dois versículos, tá bom? Só confirmando o que nós estamos explicando. E se alguém se perdeu por algum motivo, os justos ressuscitam, são transformados e vão para o céu, reinam e vivem com Cristo durante 1000 anos. Os ímpios não ressuscitam quando Jesus volta e eles só ressuscitam 1000 anos depois, quando Jesus volta com a Nova Jerusalém, transformando o planeta Terra do jeito que ele tinha criado no Gênesis. Na continuação do texto, vejam, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Perceberam? Então, felizes são aqueles que vão participar da primeira ressurreição. Por quê? Porque a primeira é dos justos e a segunda é dos ímpios. Então, tristes, né? Infelizes, os que forem ressuscitar, os que forem participar da segunda ressurreição. Então, sobre estes não tem poder a segunda morte. Essa segunda morte é para os ímpios que forem ressuscitar e receberão a morte eterna, o castigo final, tá bom? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui nós já temos uma dica do que os justos farão, além de viver com Cristo durante 1000 anos. Eles serão sacerdotes, e vamos ver a função deles durante o milênio, tá bom? Então, ficou muito claro, né? Os justos participam da primeira ressurreição e por isso são bem-aventurados. Os ímpios só participam da segunda ressurreição e ressuscitam para receber o castigo, que é a segunda morte. E nós vamos explicar daqui a pouco por que eles ressuscitam e, na sequência, eles morrem. Tá? Deus tem um propósito para tudo. Não é um capricho, né, divino. Ele é muito transparente e justo e ele vai explicar o motivo na sua palavra. Então, recapitulando, né? Isso aqui é só mais para ficar repetitivo e gravar na nossa mente, porque é um assunto que várias pessoas que quando estudam ele, elas ficam confusas, tá bom? Pela quantidade de grupos que existem. Então, no início dos 1000 anos, quando Jesus volta, os vivos são arrebatados depois de serem transformados, os mortos ressuscitam transformados, e ambos grupos, vivos e mortos justos, vão para o céu por 1000 anos, ficarem ao lado de Cristo. Os ímpios,
eles serão destruídos e permanecerão mortos durante 1000 anos. E os que já morreram como ímpios, eles continuarão e permanecerão mortos. Tá bom? Isso antes do milênio. Vamos adiante. Apocalipse 21:3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, agora nós vamos responder a pergunta: e o que vai acontecer durante os 1000 anos com Satanás? Um anjo poderoso vai prender Satanás durante 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por pouco tempo. Então, por que existe esse termo, ele será preso, né? Ou encadeado, ou encerrado, aprisionado durante os 1000 anos? Porque ele não terá condições de enganar, né? Nenhum ser humano, porque nenhum ser humano estará vivo na Terra durante os 1000 anos, tá bom? A Terra estará totalmente vazia, desolada, escura, por isso nós lemos Gênesis 1 e 2, e ele estará preso, prisioneiro das condições e circunstâncias que Deus o colocou. Então, ele será o único ser vivo, né? No caso, um anjo, que permanecerá vivo nesta terra durante 1000 anos. Ele terá 1000 anos para poder ver o resultado da sua proposta, né? Do pecado. Desolação, destruição, escuridão, morte e tudo que é oposto ao que Deus tinha planejado para as suas criaturas e até para ele mesmo, tá bom? Então, os anjos, eles serão destruídos e apenas Satanás será acorrentado, simbolicamente, porque ele não terá como demonstrar e atuar como enganador. Ele só se torna acusador e enganador quando existe a quem que ele pode tentar ou acusar. Durante 1000 anos, a terra estando vazia, ele estará acorrentado, devido às circunstâncias. Tá bom? Voltamos ao versículo que nós já lemos. Mas os outros, falando dos ímpios, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, só para reforçar que depois dos 1000 anos, Satanás será liberto da sua prisão, porque os ímpios voltarão à vida e eles terão mais uma oportunidade apenas para ver e presenciar a justiça divina e a sua destruição. Então, depois transcorridos os 1000 anos, os ímpios ressuscitam nessa segunda, né, chamada segunda ressurreição, para serem destruídos, para enxergarem que Deus foi justo, e Satanás, ele torna-se novamente acusador, tentador, e ele fica solto, porque ele terá pessoas para ele poder enganar e tentar, tá bom? Vamos adiante, né? Deus revelou como vai terminar essa terra. Vejam que interessante. O livro de Isaías é conhecido como o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Vejam essa profecia tão conectada com o que estamos falando. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola. Será que essa profecia dada por Isaías já se cumpriu? Não, está falando de um tempo futuro, como eu disse para o caso de Jeremias, um tempo muito além do exílio babilônico, né? E de outras profecias que o próprio profeta Isaías fez. E transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. É como se Isaías tivesse um desdobramento de Jeremias e de Gênesis capítulo 1 e 2. De todo se esvaziará a terra, todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra, ou seja, é vontade divina que a terra volte a essa condição.
condição vazia e desolada. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço o prenderá. Porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Perceberam como, com outras palavras, o profeta Isaías está falando de um mesmo evento, né? De uma mesma condição da terra? 24, 19 e 20, do mesmo profeta Isaías. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra, como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Evento futuro profetizado por Isaías, totalmente conectado com o Apocalipse, não é? Continuamos. E será que aquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere. Agora está falando de quem? De Satanás, né? E outra vez serão castigados depois de muitos dias. Isaías não fala 1000 anos, não fala milênio, não. Mas vejam que o texto correlacionado com o Apocalipse é, é como se Isaías tivesse feito a primeira profecia e João, em visão, estivesse desdobrando o mesmo Espírito Santo que inspirou o profeta Isaías, tá? Então, como nós acostumamos dizer, e esses estudos de Gênesis são a prova disso, né? O Antigo Testamento não foi invalidado, não foi abolido, não foi jogado, né? Não foi dado apenas para os israelitas. Há uma conexão maravilhosa entre o Antigo Testamento e o Novo, porque o Antigo revela um Deus de uma maneira para uma cultura e civilização antigas, e o Novo revela o mesmo Deus para uma civilização, né, depois da primeira vinda de Cristo e para os nossos dias, tá? Sempre na mesma perspectiva. Deus é amoroso e justo. Então, ambos os testamentos se conectam de forma maravilhosa para entendermos a vontade de Deus. Então, a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos gloriosamente. Pareceria que estamos estudando o Apocalipse, né? Que interessante. Estamos lendo Isaías 24, 23. Então, aqui já faz referência que a um reinado, né, de Cristo em Jerusalém. E como o contexto está dizendo de uma destruição do planeta Terra, essa Jerusalém não é a Jerusalém da geografia atual que nós conhecemos em Israel. Não, é a nova Jerusalém, quando Jesus for retornar, né, depois dos 1000 anos, com os justos dentro da cidade maravilhosa, se iniciará, então, a eternidade. Então, veja que o conceito do castigo, das pragas, da condição escura, desolada e vazia, e de um tempo muito extenso, né, por grandes dias, já aparece no Antigo Testamento. O Apocalipse vai fornecer mais detalhes apenas de um conceito que já aparece no Antigo Testamento. Vejamos ainda o Antigo Testamento, Jeremias 4, 19 e 20. Entranhas minhas, estou com dores no meu coração. E meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. Isso nunca aconteceu e não acontecerá, senão depois da segunda vinda de Cristo, né? Quando as pragas tiverem esse resultado. Tá? Então, Jeremias está falando de um tempo muito futuro. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Tá? Então, profecia que ainda vai se cumprir.
Olha a conexão com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Por isso que nós encontramos a resposta do fim, no princípio, né? Observei a terra e eis que era o quê? Sem forma e vazia. Também os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo e todos os outeiros estremeciam. Olha que interessante, né? Agora conectando Jeremias com Gênesis e o Apocalipse explicando esses livros do Antigo Testamento. Ok? Então, nada novo sendo apresentado para vocês, apenas trazendo conexões entre esses livros do Antigo e do Novo Testamento. Por que Deus vai fazer isso? Porque para ele renovar, ele vai precisar purificar. Como é que ele vai purificar? Ele vai usar elementos destrutivos e posteriormente o fogo para destruir todo mal e todo resquício, né, do pecado. Observei e eis que não havia homem algum e todas as aves do céu tinham fugido. Exatamente o mesmo. Não haverá nenhum ser humano que estará vivo por ocasião dos 1000 anos. E vi também que a terra fértil era o quê? Um deserto. E todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Ok? Desdobramento exato de Gênesis e Apocalipse. Muito bem. Vamos agora, o tempo está passando rápido, vamos acelerar um pouquinho aqui. O que vai ocorrer durante o milênio? Tá? Os justos estarão com Cristo reinando durante os 1000 anos. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, essa parte nós já lemos, né? E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então, desse texto, nós extraímos que o quê? Os justos, eles julgarão, abrirão os registros celestiais, os livros, para poder entender por que algumas pessoas não se salvaram. Pessoas que tinham aparência de piedade, que eram cristãs, etc., etc., elas poderão verificar por que alguns dos ímpios não estão lá e por que alguns supostos justos também não se encontram lá. Então, Deus vai permitir que os seus filhos possam abrir os registros e confirmar a sentença de Deus, dada por Deus. Ok? Então, como eu disse, os justos, eles vão julgar os ímpios, os anjos caídos, inclusive Satanás. Tá bom? Por que os ímpios precisam morrer, então, 2 vezes? Eu já dei início a esse questionamento, né? E por que eles ressuscitam para depois morrer novamente? Será que eles não poderiam ser destruídos na segunda vinda de Jesus de uma vez por todas, né? Será que é uma atitude de Deus, né? No sentido de provocar mais sofrimento naqueles que foram ímpios? Então, os ímpios e os anjos, eles vão precisar, e os anjos caídos, né? Vão precisar o quê? Primeiro, serem julgados, eles precisam ver e entender o motivo da sua condenação através dos livros que serão abertos diante deles quando terminar o milênio. Então, na sua mente, como se fosse um filme, né? Deus vai apresentar o registro de todas as oportunidades que eles rejeitaram, tá bom? E então eles serão destruídos. Então eles ressuscitam para confirmarem que Deus foi justo com eles. E os salvos precisam entender que Deus foi justo. Os seres de outros planetas também precisam confirmar a justiça de Deus, porque quem está sendo acusado mais do que nós seres humanos é Deus, tá? Imagine um ser de outro mundo falando, né, questionando um seguinte exemplo. Como é que Davi, sendo adúltero, assassino, ele foi salvo? E como é que Saul,
ele foi ou será destruído. Ok? Então, qual é o critério que Deus usa? Como é que Deus vai ser transparente nas suas decisões? Os livros vão registrar que Davi pediu perdão, chorou, se arrependeu e mudou de vida. E que Saul foi deliberadamente rebelde, desobedeceu a Deus e a Samuel e foi procurar conselho com os demônios. Ok? Muitas das coisas que não estão registradas, no caso, não na vida desses dois reis, mas sim na vida de milhares de seres humanos que não estão no registro bíblico, né? Você e eu, teremos oportunidade de sermos testemunhas do amor de Deus ou testemunhas da nossa rejeição a esse amor. E todos seres de outros planetas, justos e ímpios, poderão dizer: Deus foi justo com todos. Ninguém se perderá por falta de oportunidade. Os que se perderem serão por escolha própria. Ok? Então, 1 Coríntios 6, 1-3 diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis que vós, os santos, hão de julgar o mundo? Paulo está falando para um grupo de cristãos, falando: olha, se vocês forem, né, fiéis, vocês vão julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quais anjos nós haveremos de julgar no milênio? Os ímpios, né? Perdão, os anjos caídos, tá? Quanto mais as coisas pertencentes a esta terra, então nós seremos sacerdotes, como o texto bíblico, né, no início do nosso estudo indicava, nós poderemos abrir os registros e confirmar as evidências, tá? Então, como recapitulação, os justos poderão julgar e serem sacerdotes, revisando os registros. E assim nós poderemos responder, né? Como é que Saulo, matando tantos cristãos antes da sua conversão, está lá no céu, se ele foi assassino? Ele se arrependeu, se converteu e mudou de vida e se tornou um apóstolo, né? E imagine um pastor, um irmão que parecia tão bom, que pregava, que falava, que ajudava, mas ele escondia, né, vários ou alguns pecados dentro da sua vida e ele não conseguiu se libertar, mesmo tendo o poder de Cristo, né, à disposição dele. Então muitos perguntarão: por que fulano não está aqui? E todos poderemos ter o registro e entender o porquê dessa ausência. Então Deus é tão grandioso que ele vai permitir que cada ser humano possa confirmar as decisões que ele tomou. Deus precisa registrar alguma coisa? Deus precisa se explicar para alguém? Deus não precisa. Ele sabe tudo, poderia ter tomado uma decisão e estaria tudo certo. Mas ele vai permitir que tudo fique transparente, tudo seja auditado, né? Isso é maravilhoso, né? Como um Deus faz e permite isso que seus filhos, né, realizem essa avaliação do seu julgamento. Então, como nós comentamos aqui, Deus vai fazer uma confirmação e um replay das ações humanas para confirmar que ele foi justo e amoroso. Esse slide só para confirmar, né? Enquanto os justos estão julgando os ímpios permanecem mortos durante os 1000 anos. Satanás, vendo a desolação do mundo que ele causou, ele não se arrependerá durante esses 1000 anos, ele estará ciente de que está sendo julgado pelos justos, né? E ele estará apenas aguardando o momento da ressurreição dos ímpios para novamente tentá-los. Vamos lá para a parte final do nosso estudo. O que vai ocorrer depois do milênio? Apocalipse 27, 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque ressuscitarão os ímpios e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Ele vai tentar uma última tentativa de tomar pela força a Nova Jerusalém que descerá dos céus. Então, os ímpios ressuscitarão na segunda ressurreição, quando terminarem os 1000 anos. E subiram sobre a largura da terra e
cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Quando Satanás for ver a nova Jerusalém descendo dos céus, ele instigará a todos, né? Hitler e todos os generais, né? Todos aqueles que foram ímpios, guerreiros, experientes, muitos, né? E eles se arregimentarão numa última batalha, mas será tudo em vão, porque do céu descerá fogo, e nós já explicamos isso, né? A glória de Deus se manifesta, e como foi em Sodoma e Gomorra, a sua presença é suficiente para queimar e destruir todos os ímpios. E eles serão queimados apenas até que a matéria-prima dos seus corpos seja consumida. Nenhum ser humano, nem os mesmos anjos, eles ficarão queimando pela eternidade, como nós já explicamos no estudo anterior. Ok? Apocalipse 20, 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Hoje nós temos tecnologia, não é, para mostrar em imagem, né, realidade virtual, etc., em cenas, né, um filme, etc. Nesse dia, Deus vai utilizar a tecnologia que é muito superior à nossa, né, para ilustrar na vida de cada indivíduo que, né, estamos falando aqui dos ímpios, os registros que estão nos céus, de forma a deixar muito claro que ele foi justo. Satanás será solto da sua prisão, ele tenta atacar a cidade, porém ele também será destruído. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Alguns, né, fizeram obras muito grandes e pagarão por isso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, a última, a final, a que de fato vai destruir a todos pela eternidade. Aquela que uma pessoa que esteve doente e veio a óbito, ela é a primeira morte que Jesus comparou como um sono, um descanso. Ela não tem um poder eterno, porque assim como nós, né, cremos que a irmã Sani descansou, ela está apenas dormindo, entre aspas, e ela ressuscitará um dia para encontrar o seu Salvador. Então, por isso que a gente sempre comenta, né, de que nós, quando entregamos nossa vida a Cristo, estamos nos livrando da segunda morte, tá bom? Que será colocada, né? Os ímpios sofrerão essa ação dessa segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas a história não termina aí, né? Com tanta destruição, tanta escuridão, tanta assolação. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Porque o noivo, né, resgatou a sua igreja e levou ela para o céu, e agora estará descendo junto com ela, né, para iniciar uma eternidade. Em que momento será Satanás destruído? Quando descer fogo do céu da santa cidade. Ezequiel 28, 6 a 8. Vejam como de novo o Antigo Testamento vai falar profecias a respeito do fim de Satanás. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Está falando para Satanás. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, e os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria,
e marcharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. O que na verdade vai ocorrer, quando todos esses homens aceitarem o último engano de tomar a nova cidade, né, a Nova Jerusalém, e então Deus mostrar para todos que ele foi justo e fiel, eles vão proferir uma vingança, a pior de todas, contra o autor de todo o engano, de toda mentira. Então, ele será destruído pelas mãos de todos aqueles que ele enganou e levou à destruição. E para evitar todo aquele drama, né? Imaginem essa destruição em onde as pessoas estão todas indo, né, contra os anjos do mal e contra o próprio Satanás, por misericórdia, né, diante dessa cena terrível, horrível, a presença de Deus se manifesta e eles são consumidos pelo fogo. Então, os ímpios, eles confirmam que Deus foi justo, Satanás será destruído pelos próprios vingadores, né, os homens ímpios, e então o fogo destrói ambos os grupos, anjos e seres humanos. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus vai renovar tudo, Deus vai recriar. Por isso nós estudamos Gênesis, porque ali se descreve a criação. Se você quer entender como vai ser o céu, como vai ser a nova terra, o livro de Gênesis indica qual será a beleza e como tudo voltará a ser bom e muito bom. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos, os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui não está dizendo que a salvação é pela guarda da lei, pela guarda dos mandamentos, não. Mas o que está dizendo é todos os que estiverem lá no céu serão obedientes, todos guardarão a lei de Deus. Não porque isso os torne merecedores do céu, e sim porque será consequência. Todos terão o prazer de guardar a lei de Deus, porque ela será reflexo nítido do amor e do caráter dele, não é? Não haverá nenhum mentiroso, assassino. O sábado será guardado, como o próprio livro de Isaías fala, né? De sábado em sábado nós adoraremos e louvaremos ao nosso Deus. Não haverá inveja, falso testemunho, honraremos nosso pai e mãe. Todos os 10 mandamentos serão validados e confirmados pela eternidade. Então, os justos viverão para sempre na terra renovada. A grande questão com todo esse estudo, a gente poderia até dizer, olha, que difícil, né, que complicado, olha quantos versículos para dizer o que vai acontecer com os justos, os ímpios, mas creio que aqui o mais importante é nós tomarmos uma decisão do que entendemos o que vai ocorrer, né? Em termos de proféticos, isso é muito claro, a Bíblia está aqui, você pode estudar esse material, pegar outros materiais para confirmar o que nós estamos dizendo. Mas a grande questão aqui, qual será a nossa decisão? Aonde nós estaremos por ocasião da segunda vinda de Cristo? E mais, né? Onde nós passaremos o milênio? Estaremos com Cristo lá no céu ou estaremos mortos durante o milênio? Hoje nós temos a oportunidade de escolhermos. Não adie a sua decisão, não adie a sua entrega. Que não seja porque você está ciente de que os ímpios serão destruídos e será pelo fogo. Não. Como a gente falou várias vezes, né? Essa ação será por misericórdia e para que Deus faça justiça. Mas hoje é tempo da gente entender de que precisamos entregar nossa vida a Deus, né? Porque Deus está permitindo, não porque ele deseja o nosso mal, não, mas ele está permitindo que umas gotículas, né, do que será a verdadeira destruição. Imagine uma pandemia, uma guerra, e virar uma outra, e virar não sei se uma outra pandemia. Essas gotículas, né, do que será a sua ira quando ela for derramada de fato com intensidade, ali não haverá mais oportunidade.
Por isso é que mesmo numa condição difícil de uma guerra, de uma pandemia, o amor e a misericórdia de Deus se manifesta na vida dos seus filhos. Que todos nós possamos estar em pé, se vivos, né, no grande dia quando Jesus voltar, ou possamos ressuscitar e encontrar o nosso Jesus nos ares. Que Deus nos abençoe, e nós terminamos nosso estudo com uma oração entregando nossa vida a Deus. Querido Pai, nosso bom Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Pai, pelo desejo que coloca no nosso coração de querer entregar nossa vida a Ti. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é muito clara no sentido de mostrar o que vai acontecer com todos nós. O inimigo está interessado em desviar nossa atenção, nos tentar, nos levar para o engano, para pensarmos coisas que não são verdadeiras a respeito do Teu amor, do Teu caráter. Senhor, que Teu Santo Espírito possa tocar o coração de cada pessoa que está aqui, ouvindo essa mensagem, esse estudo, a gravação, para que ela possa entregar sua vida a Cristo. Para que quando Ele voltar, nós possamos olhar, levantar a cabeça com alegria e dizer: o nosso Salvador veio, e nós poderemos abraçá-lo. Que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós fique nesta terra quando, por ocasião do milênio, ela ficar desolada e vazia. Abençoe cada família, cada pessoa que está aqui representando. São bênçãos e pedidos que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem? Eu vou terminar a gravação.